artistas dão voz à luta pela terra e aos sentimentos que ela desperta nos brasileiros. São os documentários dos Sentimentos da Terra. O Para Todos começa agora. Olá! O Projeto República da UFMG, em parceria com o Ministério de Desenvolvimento Agrário, idealizou a exposição itinerante Sentimentos da Terra. O espaço, montado dentro de um caminhão, conta com instalações artísticas de diversos gêneros voltadas para a questão da terra no Brasil. Um dos pontos-chave da exposição são os 11 documentários sobre esse pedaço tumultuado e muito importante da história do país. Nós visitamos o caminhão e conversamos com o arquiteto e curador da mostra, Gringo Cardia. Confira agora esse bate-papo. Olá, Gringo, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Eu vou começar perguntando como que foi o processo da produção até a edição dos curtas, dos documentários. Esse processo aqui foi grande, cara, porque é um processo que envolve pesquisa histórica, envolve, na verdade, síntese da pesquisa histórica, envolve pesquisa fotográfica, pesquisa de documentos, entendeu? Então, esse processo demorou uns 3 anos fazendo esses filmes. Quer dizer, que fazem parte aqui do caminhão Museu Sentimentos da Terra, né? Essa temática da luta pela terra, que é uma temática que vem acompanhando a história do Brasil desde os seus primórdios, como que é trazer uma temática até acadêmica, né? Como você próprio disse, são pesquisas, documentos históricos, trazer isso para uma linguagem audiovisual para que o público, seja leigo, que não tem acesso à academia, possa se interessar. Como que foi isso? Olha, eu acho que para você transformar um assunto desse, que é um assunto bem político, né, e acadêmico, numa coisa interessante, você tem que trazer isso para uma linguagem de filme, que seja uma linguagem que converse com o jovem atual, o jovem contemporâneo. Então eu transformei esses documentos, essa história toda, como se fosse um filme de aventura, cada um deles, assim, para você entender que sempre, na verdade, na luta pelos direitos, sempre tem quem massacra, quem é massacrado, quem luta pelos direitos, quem não quer tirar os direitos. Então, assim, quer dizer, a gente fez um filme épico de cada um, mais ou menos assim, entendeu? Mas com trilha sonora, a gente fez uns filmes que variam, assim, de 10 a 20 minutos cada um, para ser curto também, mas respeitando muito o documento histórico, entendeu? Então, eu acho que assim, a gente a intenção da gente em todos esses filmes é trazer uma consciência crítica para as pessoas sobre o que aconteceu, quais são os valores, como é que está o país hoje, se está igual ao momento desses filmes todos, entendeu? E o que depende da gente fazer. Res publica. Esta palavra foi criada na Roma Antiga e quer dizer coisa pública. A palavra república descreve uma forma de governo que se baseia em 3 valores: a liberdade política, a igualdade dos cidadãos, o direito de participação de todos na vida pública. A república considera o cidadão como o centro da sociedade. Toda ação política deve obedecer aos princípios da lei e da justiça e deve ter como objetivo a construção do bem comum. Na América Portuguesa do século XVIII, defender a ideia de república era algo muito perigoso. Os republicanos eram vistos como conspiradores, já que defendiam também o rompimento com a monarquia portuguesa. São 11 filmes ao todo. Esses filmes são como se fosse uma continuação do outro, assim, contando um pouco de cada história, um período histórico da luta pela terra no Brasil, ou são pontos importantes da luta pela terra sem necessariamente fazer essa cronologia? Como que é? A gente são pontos importantes da luta pela terra sem fazer uma cronologia.
Na verdade, assim, a gente, quando pega assim, os direitos das as terras dos indígenas, então a gente vai falar sobre os indígenas, que é uma coisa temporal, ela vem desde o início do descobrimento do Brasil até hoje. Hoje, né, você vê índio apanhando e sendo assassinado, entendeu? Igual foi lá quando chegou o Pedro Álvares Cabral aqui. Então, quer dizer, isso é uma coisa que ela tem vários tempos, entendeu? A gente fez um vídeo atemporal. Tem outros momentos que são mais específicos. A gente tem a guerrilha do Araguaia, por exemplo. Tem a perseguição aos camponeses durante a ditadura. Isso tudo é focado muito naquele tempo da ditadura ali, entendeu? Por mais de 300 anos, o tráfico de escravos foi um dos mais lucrativos negócios da economia mundial. Seres humanos eram caçados em centenas de comunidades localizadas na África e embarcados em navios negreiros rumo às Américas. No Brasil, de 1540 a 1860, foram importados mais de 6 milhões de africanos trazidos de diversas regiões e portos de partida. Havia os negros Angola, que vinham principalmente dos portos de Luanda e Benguela. Os negros Mina eram assim chamados por terem sido embarcados na costa da Mina. Vocês escolheram 11 personalidades importantes para fazerem os filmes, fazerem as narrações. Houve uma perfilação dessas personalidades para cada tema ou apenas são pessoas com nomes fortes que vão despertar a atenção de um tema tão importante como esse? Não, a minha ideia quando eu fiz esse vídeo, eu falei com a Heloísa que a gente tinha que procurar vozes conhecidas para poder chegar mais próximo ao público e aumentar o interesse. A gente quer que as pessoas tenham interesse o tempo inteiro em ver um filme desse. Então procuramos nomes conhecidos, mas esses nomes conhecidos, primeiro, a gente procurou quem era amigo da gente, então que a gente conhecia, que já tinha trabalhado, e pessoas que têm um perfil, vamos dizer assim, de consciência política forte. Porque quando você vai falar de quilombola, tem que ser uma pessoa que entenda daquilo, entenda da luta pelos direitos dos povos afro-brasileiros, entendeu? Então, assim, tinha que ser o Gilberto Gil, entendeu? Então, na hora de falar dos índios, assim, entendeu? Tinha que ser alguém que fosse uma pessoa que defende os direitos indígenas, aí a Letícia Sabatella, entendeu? Falar de república, a gente chamou o Chico Buarque, entendeu? Porque o Chico Buarque é uma pessoa também que tem um papel importantíssimo na história do Brasil, além de ser um grande artista, na luta política, entendeu? Da resistência à ditadura, tudo isso. Então, eu falei, tem que ser Chico Buarque. Então, é dificílimo trazer o Chico Buarque para um projeto desse, mas a gente conseguiu. Então, assim, Maria Bethânia, para falar de Canudos, porque Maria Bethânia tem uma coisa no trabalho dela de valorizar a cultura brasileira do interior, aquela coisa bem que a mídia não põe em foco. Então falamos, tem que ser a Maria Bethânia. Então todas as pessoas tiveram um perfil assim, bem de pessoas que têm uma consciência crítica do bem comum. Durante o século XIX, quem viajasse pelos sertões nordestinos certamente cruzaria no caminho com peregrinos, beatos e conselheiros. Eram homens simples que levavam a palavra de Deus aos lugares mais distantes e conseguiam trazer algum alívio ao dia a dia sofrido dos sertanejos. O mais conhecido destes homens foi Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro, que peregrinou por mais de 20 anos pelos sertões da Bahia e do Ceará, antes de se estabelecer em Canudos. Esses filmes, a pretensão do projeto é mantê-los apenas no caminhão que é itinerante, que vai viajar por vários estados, ou depois vocês vão distribuir isso, vai ter uma exibição maior para quem quiser assistir, que não necessariamente seja no caminhão, seja no projeto? Olha, eu acho que assim, aqui no caminhão você pode ver o filme grande, com um som legal, entendeu? Mas a ideia da gente é, cada cidade que a gente passa, a gente deixar uma caixa com esses filmes, porque a gente acha que são filmes que têm que ser exibidos em escola, em associações, entendeu? Para as pessoas
começarem a saber direito a história mesmo que a gente conta aqui. Porque é uma história que faz parte da história do Brasil, ela depende muito, e a história é que calça o presente da gente. Então, se você não sabe por que morreu o Chico Mendes, por que a irmã Dorothy morreu, entendeu? Você, na verdade, não continua uma luta de uma pessoa que batalhou um tempão em defender os povos da floresta ali, e que se alguém não continua, aquilo morre lá atrás. Então, quer dizer, só que não é uma pessoa só continuar, é muitas pessoas, é o povo brasileiro ter consciência dessa história, dessa luta existe num país que tem muita injustiça social. Os indígenas brasileiros lutam ainda hoje pelo reconhecimento das suas terras e de sua cultura, bem como pela plena realização dos direitos previstos desde a Constituição de 1988, há pouco mais de 2 décadas. Mais de 500 anos após aquele encontro com os portugueses nas praias de Porto Seguro, os primeiros brasileiros lutam para ter de volta o seu lugar no país. E hoje, você acredita que, claro, não é o ideal, ainda existe essa morte em demasia pela Terra. Você acredita que houve uma evolução nesse quadro, que hoje em dia as pessoas estão mais conscientes, as mortes são de tamanho menor? Como você vê? Olha, eu acho que hoje em dia o problema é igual, é maior, a violência é gigante no interior do Brasil e assim, a mídia em geral não foca muito esses problemas. A não ser quando começa a morrer muita gente, como por exemplo agora atualmente os índios lá do sul do Mato Grosso, entendeu? Tem um conflito grande, aí isso vem a televisão, vem aos jornais, mas igual a isso tem milhares de outras coisas acontecendo. Então, eu acho assim que isso ainda é uma coisa muito forte e a ideia desse caminhão foi exatamente isso, foi na verdade de trazer à tona e na frente essas notícias que ficam lá no 10º plano, entendeu? E, na verdade, isso só muda quando você faz o quê? Quando você muda em quem você elege, quem está representando você no Congresso, no Parlamento, entendeu? No governo, entendeu? Então, a maneira do povo mudar isso é o povo ter consciência que, na verdade, ele pode ajudar quem não tem voz ativa, que está longe no interior. E, assim, se a opinião pública ela tem uma opinião forte, isso faz o governo mudar. O Para Todos termina aqui. Se quiser visitar o caminhão, basta acessar o endereço que aparece na tela e conferir em qual cidade ele está visitando. Mantenha contato conosco pelas páginas das redes sociais. Até a próxima semana. Tchau! O ano era 1949, quando os irmãos José e João Porfírio resolveram se estabelecer na região de Trombas e Formoso, a 400 quilômetros de Goiânia. Lá havia apenas 2 grandes fazendas. Tudo mais era terra sem dono. Logo, suas famílias e outros camponeses se juntaram aos irmãos. Trabalhando em mutirão, os recém-chegados começaram a arrancar as matas, a fazer as roças. Levantaram barracos de palha, apossaram-se das terras.